Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa nos apresentando Altian, a garota mais inteligente e inocente dessa bagaça toda, só que não, já que por mais que pareça tímida, simplesmente é uma psicopata, e acha que todos à sua volta querem atacar suas partes dianteiras, ou fazer coisas suspeitas com ela. Estou lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. E pra piorar, a mina simplesmente acha que só de uma cara chegar perto dela, as notas dela já vão ficar ruins, e como se isso já não fosse bizarro o bastante, o pai dela ainda é um autor de histórias suspeitas, e sim, essa criatura que mais parece um Pokémon, é o pai da mina. E não paramos por aí, a casa dela simplesmente é conhecida como a Casa dos Atos Suspeitos, e digamos que todas as comidas dessa casa têm um formato um tanto quanto diferenciado, e por ver o quanto Altian tá bolada, pai dela já acha que ela tá agindo assim porque quer partir pro upa-upa com algum rapaz. Já na manhã seguinte, durante uma aula no ginásio, o diretor pede para ela levar o casaco de um colega na ala médica da escola, mas no resumo das ideias, ela simplesmente odeia esse tal colega, e decide dar o papo reto, e dizer que não quer nada com ele. Mas agora vem o problema, na hora que a mina ia dar o papo reto, o pai dela aparece na janela com um cartaz, que dizia que tá torcendo para ela ter as almofadas atacadas logo. Ai, que delícia! E a mina fica tão nervosa, que cai com as partes macias na cara do moleque. E ainda não acabamos, meus jovens. Quando a mina se recompõe, o pai dela simplesmente usa uma vara de pesca para deixar as almofadas da própria filha à mostra. E ao ver aquelas grandes montanhas na sua frente, o moleque simplesmente diz que ama a mina sem mais nem menos. Ou seja, ela fica tipo... Como foi a história, homem? Dias depois, os amigos de Kijima estavam dizendo que o bastão mágico dele é gigante. Se que vocês me entendem. E Altian fica tão abismada com a magnitude do objeto que chega a engasgar, e se lembra que nas histórias do seu pai, os garotos que têm esse potencial são bem orgulhosos, e quando Kijima chega, digamos que ela já fica de olho onde o sol não bate. Já mais tarde, quando ela vai perguntar sobre esse assunto pro seu pai, o velho explica de uma forma tão absurda, que ela acha que o bastão mágico de Kijima vai ser uma arma letal para ela. Então, para não ir pro caixão, no dia seguinte ela se veste de uma forma social. Tudo isso para ver se Kijima perde o interesse nela. Mal sabia ela que isso não ia ajudar em nada, já que pro amigo de Kijima, Altian ficou mais gasosa em todos os sentidos possíveis. Após isso, enquanto Altian trocava de roupa, Kijima chama ela para almoçar no recreio como forma de desculpas. Porém o moleque dorme mais que o seu pai depois do almoço. E a mina é tão psicopata, que queria tirar a prova dos 9. E ver se o cara era isso tudo mesmo. Mas quando a mina chega perto, o moleque acorda, e diz que ela pode chegar perto dele quando quiser, e Altian vai direto ao ponto, e diz que não vai aguentar a pressão. Só temos um porém, ele tava falando sobre pegar na mão dele. Mas digamos que a prota tava pensando em outra coisa. E como na cabeça dela, atos suspeitos estão prestes a rolar, o pai de Altian decide dar uma ajudinha. E o que ele faz? Simplesmente troca o livro de inglês da mina por um dos seus livros de atos suspeitos, e a mina fica tão abismada quando vê isso, que joga o livro em Kijima, mas como as capas ainda são iguais, ele acaba pegando o livro suspeito dela por acidente, mas ela descobre isso tarde demais, e para pegar o livro suspeito dela, Altian é obrigada a chamar ele para um encontro. Porém agora a situação começa a sair do controle. Durante o encontro, o moleque diz que quer praticar com ela tudo o que ele leu no livro, e a mina já fica em choque, e acha que ele tá querendo atacar suas almofadas em praça pública. E acreditem se quiser, a mina acaba aceitando, mas diz que antes, quer se preparar para esse momento especial. Mas agora vem a revelação. O moleque nem mesmo tinha aberto o livro dela, já que acha que era de inglês igual o dele. Ou seja, enquanto ela estava pensando no tico-tico no fubá, esse jovem de respeito estava pensando nos estudos. Dias depois, a prota queria faltar ao passeio da escola, já que como todos vão dormir no mesmo quarto, ela tá com medo de que acabe virando um harém, mas o pai dela é tão bizarro, que diz que é isso mesmo que ele quer. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. E contra a sua vontade, ela é obrigada a ir, e acontece o que ela mais temia. As meninas chamam ela para uma festinha. E na cabeça dela, seria a festa mais mundana possível, mas como é uma frouxa, ela não consegue recusar, então decide ir no quarto de Kijima, e pedir para ele não ir na festa. Porém como chega lá, e ele não tava, ela resolve meter o pé. Porém durante isso,
O prota chega com os seus amigos, e por algum motivo que nem Deus explica, a mina se esconde dentro do armário. Armário esse, que Kijima tenta abrir, mas digamos que as mãos dele passam por lugares que não deviam, e faz Altian ter certas reações diferenciadas, e quando ele abre a porta, simplesmente se depara com a mina se fingindo de gato, o que obviamente não funciona. E como Altian fica mais nervosa que aluno burro em dia de prova, ela simplesmente cai com as almofadas em cima do moleque. E quando os amigos chegam e se deparam com aquela cena, já acham que ela tá atacando o moleque. Eu tô passada, chocada. Já mais tarde, eles decidem fazer um teste de coragem em duplas. E quem vocês acham que é o par dela? Isso mesmo, Kijima. Porém, por um acidente, Altian vai ao banheiro e acaba deixando suas partes traseiras à mostra. E Kijima se vê em um dilema. Ou ele dá dicas, ou dá o papo reto na lata. Então ele vai na primeira opção. Ele só não contava que a prota fosse mais burra que o dono desse canal. E a mina simplesmente fica achando que as dicas que ele tá dando significam que ele quer degustar ela. E a mina já logo tenta fugir para onde estão os outros. E pasmem, quando o cara finalmente explica que as partes macias dela estão visíveis, a mina simplesmente cai igual uma fruta podre. Eu vou cair! Já dias depois, Altian recebe uma foto de Kijima junto com outra gasosa. E mesmo que não goste dele, vemos que ela fica muito enciumada. E fica imaginando como ele faria um tico-tico no fubá com as duas ao mesmo tempo. Então ele resolve tirar isso a limpo. Mas todas as garotas começam a achar que eles são namorados. E literalmente não sei da onde, brota um Saitama com cabeça de ovo. E diz que na noite passada, Kijima levou uma gasosa para casa dele. E não era Altian. E enquanto Altian sai virada no cão de tantos ciúmes, e diz para ele não falar mais com ela, digamos que o Saitama queria testar Kijima de uma forma diferenciada. Já depois desse momento, lá ele, a situação é esclarecida. Miyabi, que é a garota que enviou a foto para ela, diz que Kijima não pegou ninguém, mas agora que o proto dispensou, ela vai aproveitar para atacar ele de todas as formas. E para piorar, dias depois ela vê eles dois entrando em um lugar onde adultos fazem brincadeiras estranhas. E como essa mina tem a mente mais suja que cueca de mendigo, ela imagina eles dois fazendo tudo e mais um pouco. Porém, como pensava nisso enquanto lavava seus travesseiros nas fontes termais, ela acaba desmaiando. E quando a mina acorda, Kijima simplesmente estava dentro do quarto dela. E quem vocês acham que fez isso? Simplesmente o pai dela. E ainda por cima obrigou o moleque a elogiar as laranjas da filha dele. Já após isso, ela deixa claro que viu ele e Miyabi entrando em um lugar suspeito. E Kijima explica que eles não chegaram a entrar por causa da idade. E para dar o checkmate, o cara grita na maior alegria do mundo que ainda é um virgão. Isso deixa Altian feliz, já que no dia seguinte, ela tá mais feliz que filho de milionário. E como ela tem os conhecimentos que ele não tem, graças aos livros do seu pai, ela já logo tá se achando a deusa dos atos suspeitos. E literalmente do nada, ela começa a agir igual ao pai, e queria usar essas informações suspeitas para tirar proveito desse belo rapaz inocente. Porém, digamos que ela acaba passando dos limites. E quando Kijima resolve testar os conhecimentos dela com um beijão, Altian treme na base e acaba confessando que é tão virgona quanto ele. Dias depois, o pai dela tava sem ideia para escrever histórias suspeitas. Então Yabi, que é o editor dele, chama Prota para ir num festival de carnes, que simplesmente estava cheio de balões à mostra, já que segundo Yabi, carne indica apetite por atos suspeitos. E pasmem, o cara é tão profissional na arte dos atos suspeitos, que só de olhar para os casais, ele já sabe quantas vezes eles partiram pro tico-tico no fubá. Porém, durante isso, ela acaba encontrando Kijima, que por coincidência estava trampando neste lugar, e o cara fica tão enciumado por ver ela com Yabi, que já logo pega a mina igual saco de batata e mete pé, e já logo dá o papo reto, e diz que ela ainda vai ser dele. Dias se passam, e as notas de Altian estão igual a salário de brasileiro, só caindo. Então, para estudar sozinha, ela faz uma reserva num hotel e vai para uma praia longe de tudo e todos. Ou melhor, isso era o que ela pensava, já que do nada, Kijima encontrou onde ela estava e foi atrás. E só de ver o tanquinho do moleque, a mina já falta pouco cair para trás. Mas como tem que estudar, ela manda ele meter o pé. Porém não seria tão fácil assim. Miyabi magicamente arrumou trabalho na praia, e praticamente obriga a mina a se divertir, tudo isso para conseguir dar uns pegas no amigo de Kijima. E como Altian não estava pronta para isso, ela resolve te levar para comprar um biquíni que realce suas laranjas da melhor maneira. E digamos que ela veste algo um tanto quanto ousado. E quando eles vão pro mar, Kijima diz que ela ficou uma gatinha daquelas.
mas queria que ela vestisse algo que não mostrasse suas laranjas para os outros. Porém, digamos que as coisas acabam esquentando e eles ficam mais próximos do que deveriam. E quando Altinha já tinha aceitado que a coisa boa ia acontecer, isso vai por água abaixo, já que o moleque só tinha se aproximado dela para levar ela pro hotel para voltar a estudar. Porém, não acabamos por aí. Miyabi acabou sabotando o biquíni de Altinha, e enquanto ela fingia não estar brava com Kijima, a sabotagem tem resultado. Ou seja, travesseiros totalmente à mostra. Já dias depois, Altinha continua pé da vida pelo frouxo de Kijima ter deixado a oportunidade passar, e a mina quer tanto o moleque, que simplesmente faz um estudo, para saber por que ele não partiu pro tico-tico no fubá, mesmo que ele já tenha passado por todos os momentos suspeitos possíveis. Imagina que se ela fosse o macho da relação, já teria traçado ele há muito tempo. Então, se aproveitando de que ele vai estar cansado do jogo de futebol no dia seguinte, para se vingar, ela decide dar um jeito dele atacar ela de uma forma impossível de rejeitar. Então, com a ajuda dos conhecimentos suspeitos do seu pai, ela decide fazer uma poção bolada. E quando eles ficam sozinhos no dia seguinte, e o moleque tava só o pó da rabiola por ter perdido no futebol, a perversa decide partir pro ataque, mas só de tomar a poção, o moleque já fica tinindo e virado no cão. Mas acontece algo que ela não esperava, ele começa a te atacar de uma forma um tanto comprometedora, mas aos 45 do segundo tempo, o moleque simplesmente recusa. E quando Altinha começa a achar que ele não gosta dela, Kijima diz que ama ela acima de tudo, e que por isso tem mais cuidado, mas agora vem o absurdo. Depois de toda essa enrolação achando que o cara cortava pro outro, a mina simplesmente espera ele falar que ama ela, pra dizer que não quer mais ver ele, já que acha que ele atrapalha seus estudos. E como ele começa a ignorar ela na escola, ela começa a achar que ele lhe odeia. E mesmo que não queira mais o cara, durante os estudos com Yabe ela só falava dele. E para punir sua aluna, digamos que ele faz ela se vestir de uma forma um tanto quanto gasosa. Porém, mais tarde, Kijima decide ir até a casa de Altinha e perguntar o que ela sente por ele. E Yabe simplesmente tem a brilhante ideia de colocar o cara em cima da cama da mina vestido como um saco de lixo. E digamos que pela segunda vez, eles começam a se aproximar da melhor maneira. E para mostrar o quanto tava com saudade, Altinha te dá uma amostra grátis das suas almofadas. Ai, papai, apaixonei. Mas quando a coisa boa finalmente ia ter início, ele se depara com o pai da mina gravando. Ou seja, vai por água abaixo. E quando achamos que o velho ia ficar pé da vida, ele simplesmente diz que Kijima tem passe livre para atacar Altinha quando ele quiser. Então Kijima finalmente decide tomar a atitude que todo mundo esperava. Isso mesmo, ele pede a mina para estudar com ele. E nem precisamos mencionar que deixa o waifu frustrada, já que ela estava esperando um pedido de namoro. Dias depois, chega o festival esportivo da escola, e achando que Kijima vai dar uns pegas nela se ela vencer, Altinha decide participar. Só temos um porém, o velhote queria ir junto, e obviamente ela não deixa, já que a mina é traumatizada, pois todas as vezes que ele foi na escola, ele fez ela passar por situações suspeitas, e quando finalmente chega o dia, e ela acha que o Naniko não vai nem dar as caras, o cara simplesmente aparece igual uma assombração, e durante a corrida, diz que é só ela segurar suas laranjas tamanho G, que ganha a corrida em 2 tempos. E a mina fica com tanta vergonha, que simplesmente corre mais que o Sonic e ganha a parada. Ou seja, ela simplesmente faz o Naniko se boneca, e te proíbe de pisar na escola até ela se formar. Já dias depois, Kijima chama a prota para estudar com ele, e só de achar que eles iam se distrair com um tico-tico no fubá, ela já recusa, mas isso não dura muito, já que quando ele diz que vai estar sozinho em casa, Altinha acaba cedendo. E ainda piora, já que a mina passa literalmente a madrugada toda, vendo calçolas na internet para fazer uma surpresa para Kijima. E quando o bagulho chega, ela simplesmente atropela o Naniko do pai dela só para ele não ver o que ela anda comprando na Shopee. Mas como tal filho é tal pai, ele pega a visão de que são coisas suspeitas. E quando chega na casa do moleque, a mina já estava pronta para ser atacada, mas simplesmente passa uma hora inteira, e o frouxo não move um músculo, e mesmo com ela dando todas as indiretas possíveis, o moleque não se ligava, até que ela finalmente abre essa boca de caçapa, e diz que quem tirar a melhor nota nessa prova, vai poder mandar o outro fazer qualquer coisa, e se tratando da mente dessa mina, ela já pensa as coisas mais suspeitas que esse mundo já viu. E quando ela pergunta o que ele gostaria de pedir para ela, o moleque só fala que queria ela fazendo um almoço para ele. Ou seja, o Capitão Frouxo ataca novamente, porém no episódio seguinte, quando eles ficam sozinhos na classe,
E Altian começa a chorar achando que nada nunca vai rolar entre eles. Um beijão totoso finalmente acontece. Isso mesmo, depois de 12 episódios, eles finalmente saem do 0 a 0. E por fim, finalizamos essa obra com Kijima dizendo que se ela quiser mais, basta pedir. E ficou feliz por seu primeiro beijo ter sido com ela. Assim finalizamos essa obra.